Desde o tempo em que eu nasci, uma coisa eu aprendi. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, desde o tempo em que eu nasci, uma coisa eu aprendi. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, escuta, acolhe, que o outro e a outra já vem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer a história dessa mulher guerreira. Uma mulher indígena que hoje vive com os brancos, mas que nunca abandonou a sua religiosidade, a sua história, as suas tradições. É ela, Dona Fátima, ela é da tribo indígena Pancararu, em Pernambuco, e vai contar um pouquinho pra gente da sua história e também deixar uma mensagem para todas as mulheres do nosso país e principalmente para as trabalhadoras rurais. Então vem com a gente descobrir a história dessa mulher tão guerreira e de uma energia tão vibrante. Vem com a gente. Bom dia, Dona Fátima. Bom dia, eu me chamo Maria de Fátima Souza. Nasci em uma cidade chamada Petrolândia, Pernambuco, onde existe na Serra de Itacaratu uma tribo muito antiga chamada Pancararu. Filha de José Miguel de Souza, filho de um legítimo Pancararu. E filha de Maria José Rodrigues, uma rezadeira baiana. Então eu tenho as duas raízes. Eu trago dentro de mim o que eu aprendi nos meus antepassados, das minhas bisavós, o que passou para minha avó, o que passou para minha mãe e minha mãe passou para mim. E também a cultura que meu pai trazia, apesar de logo cedo ele saiu de Petrolândia por questões de precisar trabalhar. Então ele foi um funcionário público, apesar de ser índio, topógrafo. E por ele ser topógrafo, eu tive a felicidade de conhecer todo o Nordeste. Tudo que se fala do Nordeste eu sei. Uma cacimba, um mandacaru, aonde é que tem água, se vai chover, se não vai, o tempo do plantio. Então, onde tem um buzeira, a quixabeira, onde está o juá, a mancambira. Então, desde a caatinga, a catingueira, eu aprendi a conhecer essas plantas, a respeitar essas plantas, como também todos os pássaros, todos os animais. Então, nessa mistura dos dois, eles andaram o Nordeste todo. Nós não vivemos assim na tribo, mas nunca perdemos os nossos contatos e nunca deixamos de respeitar a nossa espiritualidade, os nossos rituais, de dançar o toré, de buscar essas tribos. Então, a gente nunca perdemos isso. E nessa minha caminhada, a gente veio para Sergipe, meus pais. Meu pai morreu em uma cidade chamada Canudos. Foi o último trabalho dele, foi lá em Canudos, e a pedido dele, ele ficou enterrado em Canudos. Ele me chamou um dia e disse que gostaria de ser enterrado em Canudos. Mesmo no outro universo, ele ia ver o açude sangrar, o açude que ele fez o estudo. Então, nós viemos para Sergipe, morei em Glória, morei em várias cidades. E aí também eu era curiosa, né? Quando voltava para a Bahia, eu via a minha avó rezar. Eu tinha uma tia que está no andar de lá de cima, mas ela tinha uma sabedoria enorme. Ela tinha um quarto onde ela era uma trabalhadora rural de sisal. Ela plantava o sisal, mas ela tinha um conhecimento. Ninguém entrava na casa dela para não ser cuidado, para não sair com a planta, com um conselho, com uma escuta, aquilo que ela precisava. E eu fui aprendendo nesses passos de cuidar
vendo as rezas, elas mandavam eu buscar as plantas, e aí eu fui conhecendo as plantas de reza, as plantas de poder, as orações. Como na Bahia a tradição, você só reza quando aquela outra vai embora. Então eu tinha bisavó viva, aí minha bisavó passou para minha avó também já está no andar de lá de cima, na grande espiritualidade, mas eu ainda tenho uma mãe viva. Como rezar com uma mãe viva? E ela rezou, uma senhora, e ela passou mal. Então eu conversei com ela: mãe, vamos conversar. Eu rezo os adultos e a senhora as crianças. Ela disse: eu vou pensar. E ela me chamou e aí me passou. Hoje ela só reza a família, as crianças, mas ainda está viva, lúcida. E a rezadeira, ela não para. É um dom que é dado por Deus. Não existe essa escola. É você querer, é você ter o dom de amar, de cuidar, de escutar, de ter aquela troca, né? Porque quando você reza, o universo também reza em você. Então, é uma troca. Eu cuido de você e você cuida de mim. Então, nós vamos juntar do universo, primeiro, a fé, né, que todos nós temos, que é do Criador, da natureza. Então, a gente vai até a Mãe Terra e a gente usa o objeto da nossa espiritualidade. Seja a água, seja o raminho, seja a semente e as mãos, né, que a gente usa essas mãos com sabedoria. Tanto a gente pode usar para o mal, como também a gente usa na cura. Então, são 3 momentos importantes. E o benzo é aquela pessoa que vai ser benzida. Então, a gente, quando procura a rezadeira, é porque tem fé. Então, eu vou juntar a minha fé com a fé do benzo e com a espiritualidade maior, que é Deus, os irmãos de luz. Hoje eu não tenho uma religião, eu sou universalista, holística. Então eu ajudo em todas as comunidades. O importante é que eu esteja ali, junto com outros irmãos, emanando luz, pedindo cura para os nossos irmãos. Então hoje... Se a senhora quiser tirar a máscara para ficar melhor para falar, eu fico de máscara, cuidando da saúde de nós dois. Sim. E a senhora, se quiser, não, tá se achar melhor... Não, tá bom, viu? Tá bom. Então, aí vim para Sergipe, como eu falei, e aí eu entrei na pastoral da saúde, e lá já tinha um certo conhecimento com as plantas. Então, a gente foi buscar também outro saber, e dentro da pastoral eu fiz um curso de capacitação de monitores de saúde, na época junto com a UFES, com o MNU, com as pastorais sociais, o MST e o Movimento Popular de Saúde. Isso foi em 97. Então, eu estou nesse movimento de Movimento Popular de Saúde desde 97, onde o quê? Onde a gente também busca uma saúde de qualidade, que saúde, na minha concepção, não é só o posto médico, não é só a ambulância, o remédio e o médico, não. Saúde é resultado da qualidade de vida. Se nós temos políticas públicas, né, voltado para nosso povo, a gente vai adoecer menos. E resgatar essa cultura, que eu prezo com muito amor. Em qualquer lugar, em qualquer canto, eu tenho o maior orgulho de dizer: eu sou rezadeira. E conheci depois o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e hoje eu sou filiada, faço parte do grupo de mulheres, do coletivo de mulheres também, onde a nossa luta também é por qualidade de vida no campo, saúde no campo, que o campo seja visto também
como um lugar prazeroso, onde as famílias possam criar os seus filhos sem sair, tendo o quê? As políticas públicas. Então, eu também é uma luta minha. Mas também dizendo ao homem do campo que a gente tem que preservar a natureza, tem que cuidar das plantas e mostrar também o meu lado. Faço questão de, nas reuniões, levar o meu chazinho, minhas ervas e estar ali trocando. Que eu não sou dona de sabedoria nenhuma. Todos nós temos os nossos saberes. Cada um tem o seu chazinho, a sua maneira de tomar esse chazinho. Simplesmente a gente está unindo nessa troca, onde a gente possa buscar, como é que se diz, um saber diferenciado para a gente repassar com eficácia para o nosso povo. Então, esse é o meu papel. Então, hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, eu queria deixar um recado a todas as guerreiras, a todas as mulheres de luta, do campo, da cidade, só vou dizer campo e cidade, mas que não desistam. Nós somos maioria, então a gente está aí diante de uma pandemia e a nossa responsabilidade como mulher ela aumentou na nossa casa, o nosso trabalho, os nossos ideais, as nossas lutas, que não vamos deixar de lutar. Então, eu desejo um dia maravilhoso agora, dizer que a gente tem que estar unida para poder a gente existir e lutar sempre, não desistir jamais pelos nossos sonhos. É isso que eu quero deixar. Que legal, dona Fátima. Eu fico arrepiado aqui a senhora contando a sua história, porque a gente vê o quanto a senhora acredita na espiritualidade, né? O quanto ela é importante para a senhora. E ela também é importante para mim, porque quando a gente procura uma rezadeira é porque a gente está sentindo alguma coisa, né? Infelizmente a gente não procura uma rezadeira quando a gente está se sentindo bem, quando a gente só quer agradecer a Deus. A rezadeira ela tem isso de ajudar o próximo, né? De emanar aquela energia para a pessoa, né? Mas como foi que a senhora descobriu que a senhora seria uma rezadeira? Quando foi que a senhora disse assim, eu sou uma rezadeira, eu já descobri isso em mim? Já desde pequena, já quando eu cuidava das plantas, que eu via ela feinha assim, eu já botava a minha mãozinha nos animais. Toda a vida eu era diferente, eu tinha que ter comigo um oratóriozinho, santos. Eu tinha já esse cuidado, até porque eu vi aquela maneira. E aí eu fui amando quando eu via, você não sabe como é lindo, no interior, uma mulher vai parir e chama aquela comunidade, todo mundo em oração, todo mundo com o mesmo intuito, né? E você vê aquela criança chegar ao mundo, ela vem abençoada, ela vem pelo caminho da natureza. Então aquilo também eu fui guardando. Aquele modo de orar, de festejar se teve colheita, o bater do feijão, agradecer. E aquilo foi ficando na minha mente, e eu sempre colocava as minhas mãos para o universo, mas como eu lhe disse, como é a linhagem da rezadeira de Raminho. Uma reza, depois a outra reza e depois a outra reza. Então eu sempre teve guardado. E eu senti também muita vontade quando eu entrei no movimento popular de saúde. Eu chegava no hospital, tinha pessoas doentes, na pastoral. Então, dentro do meu coração, eu fazia aquela oração. Então, eu pedia por aqueles doentes, mas só se concretizou quando a minha mãe deu permissão. É uma reza, a rezadeira de Raminho, ela está em extinção, são poucas no Brasil. Se você olhar o catálogo das rezadeiras, são poucas de Raminho. E o nosso instrumento maior naquela época eram as vassourinhas de botão. Então essa era o nosso Raminho, a nossa
o material do nosso trabalho, do nosso ato de rezar. Eu ficava olhando, aquelas mulheres pegavam a vassourinha de botão e elas faziam tipo uma vassoura, e elas iam varrendo, tirando toda a sujeira. E daí o ato de você pegar a vassourinha e você tirar, né? Todo olhado, que é diferente do quebranto, a inveja é diferente, né, do quebranto. O quebranto você pode botar em mim agora, olhar para mim e dizer, quebrar. Aí a inveja é diferente, entendeu? A inveja é para derrubar. E os raminhos, a vassourinha de botão, ela tem essa espiritualidade de nos dizer se é inveja, se é de um homem, se é de uma mulher. Então, eu quero compartilhar agora com a senhora um momento que eu vivi quando eu era criança. Certo. Quando eu era criança, eu tinha uma sobrinha pequena e minha mãe sempre dizia, vá ali na rezadeira para ela rezar em Dona Maroquinha. E eu sempre ia lá rezar. E a senhora acredita que até hoje eu sei a reza que ela fazia? Porque E eu sei, depois que a menina foi batizada, ela rezava de outro jeito. Antes da menina ser batizada, ela não chamava pelo nome. Entendi. Chamava a criança de Maria. Entendi. Mas depois que ela começou a criança foi batizada ela, pelo nome. Nome, ela chamava pelo nome. Porque, e até hoje eu sei essa reza. Porque a reza, ela é uma ciência, né? Será que eu vou ser um rezador de raminho também? Pode despertar, não tem idade, entendeu? Não. Você traz aquelas lembranças que você acumulou, que você guardou dentro do seu coração e vai ter um momento, né? De você, olha, eu ia para um lugar, por exemplo, teve um acidente, eu senti aquela necessidade de ir ali mesmo em pé, eu fazer, entendeu? A minha oração. De cuidar dos meus bichos, eu já tinha, eu aprendi a reza da rendidura, né? Eu só não rezo de espinhela, eu nunca, acho que é porque também a minha estatura, né? Que tem momento que a gente, mas eu rezo de cobreiro brabo, que chama o fogo selvagem, né? Eu rezo de olhado, eu rezo de quebranto, eu rezo de dor de cabeça, eu rezo uma das mais antigas rezas, que é o Sol e Sereno. Entendeu? Nessa reza que eu lembro até hoje, essa reza servia para olhado, quebrante, mufina, que eu não sei o que é. Mufina é quando você amanhece assim com aquele corpo assim... Amurrinhado, entendeu? Você nada tá bom para você. Então era olhado, quebrante, mufina, dor de barriga, dor no umbigo, vento caído, mal passageiro. Era tudo isso que se rezava. Essa reza, ela tinha um local específico que ela fala disso daí. E eu lembro até hoje. Porque até quando você está diante da pessoa que você vai benzer, você ali, você tem a sua espiritualidade e você tem as suas intuições. Entendeu? Tem momento, eu fui para um asilo em Itabaiana, era um dia de práticas, tinha um momento diferenciado da saúde, práticas integrativas e complementares em saúde, e eu fui rezar. E eu tirei os raminhos e coloquei. Chegou uma senhora, cadeira de roda do asilo. Quando eu peguei os raminhos, eu recebi uma intuição que não era raminho. Era um passe. Então eu voltei, coloquei os raminhos e dei um passe. Quando terminou, a gente se abraçou e ela me perguntou, como a senhora sabe que eu sou espírita? Eu disse, eu não sei. Simplesmente eu segui a minha intuição. Então a rezadeira, ela tem que ter intuição, ela tem que naqueles dias de reza, ela tem que não comer carne, se ela tiver, na minha ciência que eu aprendi de lá, ser um dia só dedicado a essa cura, a essa reza, se preparar. Então, eu rezo no sindicato, nas segunda-feiras, a comunidade aqui de São Cristóvão,
Eu rezo no fundo do NAT, na rua de Riachuelo. Nós temos uma sede das práticas integrativas, onde a reza também, ela está incluída. E nas quarta-feiras eu rezo na feira agroeconômica, agroecológica na Universidade Federal de Sergipe. Rezo aquele público de estudantes, professores e nos eventos, né? Hoje, se não fosse hoje pandemia, eu estava nas unidades de saúde, com as Rezando, práticas, né? rezando. Com as práticas. Os CAPs, então hoje eu estou junto com as práticas. E já existem estudos, né, que comprovam, por exemplo, eu vi uma reportagem que o estudo dizia o quê? Que mesmo sem a pessoa conhecer aquela pessoa, e se uma pessoa está doente no hospital, eles fizeram assim, colocaram 10 pessoas, que as pessoas que estavam em casa iam rezar o nome daquelas pessoas, Certo. e 10 que não iam rezar. E a recuperação da que receberam a reza foi bem, muito melhor assim, do que os outros. Isso é verdade. Então a gente vê o poder da reza, né? A gente tem que entender que a gente tem um espírito, né? Não só é o corpo, né? E às vezes a doença não é no físico. O físico é o último que apresenta. São coisas guardadas, são mágoas, falta de perdão, entendeu? São coisas guardadas. E quando você procura uma rezadeira, que você tem aquela escuta, que você, nos raminhos, às vezes diz isso. Às vezes, quando eu estou rezando uma pessoa, e diz, eu sinto aquela vontade de dizer, né? A falta de perdão, perdoai, meu filho. Para que também seja perdoado, para que você alcance essa cura. Entendeu? A cura também está nos nossos atos, né? Nos nossos atos também, né? Por si só, não adianta você dizer, eu vim aqui lhe rezar. Como tem pessoas que vêm rezar pela curiosidade, eu sei. Mas não adianta. Não adianta, porque vai servir. Não. Tem que ser Então, pela fé. Pela fé, se doar, se entregar, né? E era essa a nossa maneira de curar, né? Sim. Em Glória, eu presenciei naquela época um senhor que foi mordido de cachorro. E naquela época não tinha vacina, tem muitos anos isso. Eu acho que foi nos anos ainda não tinha acontecido nem a Revolução. Aí. E eu vi, com esses olhos aqui, teve que colocar ele dentro de um quarto trancado, a comida era dada pela parede, e eu vi a cura através de um rezador. E aquilo, eu ainda fui aflorando. Eu não estava mais junto da minha avó, entendeu? Já estava... Eu voltava sempre, ainda volto, mas aquilo me marcou. Foi um rezador. Um rezador. E eu já tinha o meu rezador, né? Era um senhor, eu sabia onde ele morava. Senti dor de barriga, eu corria. Não, entendeu? Chegava lá e me sentava. 3 dias, eu ia naquele horário. Amanhã venha de novo. Eu ia. E foi assim que eu comecei a despertar, né? E das plantas eu conheço muita coisa. Meu filho. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre as plantas, então, porque aí senão... fui estudar também a espiritualidade, fui estudar outras religiosidades, e aí descobri o poder das plantas, dos banhos, né, dos preto velho, da energia que cura. Eu fui buscar o reiki também. Ela não é uma reza, mas é uma força que você emana do universo, de Deus, e você realinha. Então eu fui conhecer também outras espiritualidades. E hoje, quando eu boto essas mãos para rezar, eu chamo todas elas, do norte, do sul, do leste e do oeste, mas que sejam espíritos de luz, espírito curativo, com o bem comum, de a gente curar as mazelas da humanidade. Eu quero que a senhora conte pra gente, assim,
um fato que marcou a senhora quando a senhora era criança e de alguém que procurou a sua mãe para uma reza. Pronto. Deixa eu lhe dizer. Uma história que te marcou bastante. Tinha lá, antigamente a gente andava assim, né? Descalço, entendeu? A gente andava descalço. E tinha aquele negócio de tomar, de comer. A gente não tinha médico. E aí a gente tinha que comer uma banda de mamão e tinha uma batata que chama batata de pulga, que tem que saber usar, que mata, né? Estou falando só o nome, mas a gente tem que ter conhecimento Para utilizar. Para utilizar. Para que as pessoas que estejam assistindo o vídeo não vão utilizar de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. E ralava e botava nesse mamão. E a gente... Era 3 dias que a gente botava bastante verme. E depois a gente fazia uma limpeza com um óleo chamado óleo de rísino, né? Então a gente que fazia... é bem amargo, né? É, bem amargo. E uma menina tomou e ela passou mal, essa criança. Então, ela ficou muito acamada, muito debilitada. E foi as rezadeiras da minha família, minha avó, minha tia. E ali com 3 dias rezando, e ela conseguiu sair daquela cama, entendeu? Agora, o maior milagre fui eu. Minha mãe trabalhava, como eu já te falei, o Nordeste todo, junto com meu pai. E quando eu nasci, eu tive uma desinteria, desidratação, que hoje leva esse nome. Então, eu fui levada de Pernambuco para a Bahia, para o local da minha família. E as rezadeiras, minha tia, Tidinha, é viva, minha avó, com as rezas e com uma erva chamada canela. Eu não me afasto de canela, ela me identifica. Elas rezando e colocava de hora em hora uma colherzinha de chá da canela na minha boca. No outro dia, colocaram um pouquinho mais, eu não vomitei mais. E a diarreia foi passando com a reza, com cuidado, com amor. Cuidado. Com cuidado com aquela criança, com aquele ser humano. E de manhã deram um leitinho de cabra e eu estou aqui. Graças a Deus. Esse é o maior milagre, né? É, maior milagre. Na mão dessas rezadeiras. Quando a senhora é a mais nova, a mais velha? Não, eu sou a mais velha. A mais velha. E quando a senhora, sua mãe teve os outros filhos, eles nasceram em hospital já ou nasceram em casa? Nasceram em casa. Só teve uma a mais nova, que teve uma complicação, então ela nasceu em Paulo Afonso. Como era assim, esses, vamos dizer assim, esses partos? Como era que ela tinha? Era uma parteira. Uma parteira. Chamava, eu era também. A senhora lembra assim do nascimento de um irmão? Conte pra gente o nascimento de um irmão, como foi? Naquela época a gente não podia assistir, né? Porque quando a pessoa ia ter neném, que a parteira chegava, as crianças eram retiradas, as jovens, e ficavam ali só as parteiras. Mas tinha momento que a gente entrava na casa e via as rezas, via os preparativos. A senhora, como uma criança, assim, o que ouvia dali, o que a senhora queria saber, qual a história que eles contavam, como essa criança vinha? Eles diziam que era uma cegonha, né? Vão para lá que daqui a pouco a cegonha vai entrar e depois eu fui descobrindo, mas eu tinha aquela curiosidade, entendeu? Então eu observava as rezas, a meladinha, aquele chá que davam para... Eu via que tinha alguma coisa, mas eu já era mais acrescidinha, que eu era maior, mas ainda não entendia. Agora, depois de adulta também eu já vi, né, partos, e a coisa é uma maravilha. Eu não sou parteira, mas às vezes eu tenho amigas que me convidam para assistir o parto natural. Que são parteiras? Não, a parturiente, né?
ela me convida naquele momento, na casa dela, um parto programado, com parteiras. E é um momento mágico. E esses partos são de acordo com uma religião? Por exemplo, são Umbanda? Porque cada religião adota um tipo de procedimento, né, no parto. Esse que eu assisti era de mais pro xamânico. Era uma menina, entendeu? Indígena. Ela tem traços indígenas. Então ela me convidou. Foi numa esteira, entendeu? Então foi um momento mágico. A senhora pode falar pra gente como foi? Não precisa falar o nome da pessoa, nada disso. Certo. Só como foi esse parto, como foi essa preparação. Ah, ela veio se preparando assim há muito tempo, conhecendo, fizemos um grupo já de oração, conhecendo as pessoas, entendeu? E ela foi se preparando, ela cuidando da alimentação, com os exercícios, tomando chá. É uma pessoa linda, toma bastante chá. A casa dela parece uma selva, entendeu? Ela ama a natureza, entendeu? Que legal. E o nome da criança é linda, mas é da natureza, né? É da natureza. Mas foi, entendeu? E ela foi se preparando. Ela, o esposo dela queria dessa maneira, ela queria esse parto dessa maneira. Mas a senhora pode contar como se deu, como foi? Se tinha... Porque assim tem umas curiosidades, quando cortam um umbigo com uma tesoura, aí a tesoura fica... Eu já vi, Dona Finha, Dona Josefa contou pra gente que lá quando era criança, quando fazia o parto, se cortasse com a tesoura tinha que passar 3 dias embaixo da mãe, em forma de cruz. Eu quero que a senhora conte esses detalhes pra gente, assim. Olha, a parteira que estava lá, ela também teve, assim, um certo cuidado de trazer já essas coisas, né, esterilizada. Mas foi um momento tão mágico que eu não posso nem, assim, entendeu? Como aquela criança vê o mundo, entendeu? Com os irmãos assistindo dela, toda hora aquele carinho, aquela oração, aquele canto, entendeu? Foi bonito demais. Essa criança vir. Eu fiquei grata, né, ao universo e também por ter sido chamada. E nessa caminhada eu também conheci Zefa da Guia, já ouviu falar? Ah, Zefa da Guia, já ouvi falar. É uma parteira, 5.000 crianças. Talvez seja o ser mais iluminado que eu conheci. Entendeu? Dia eu acho que a gente vai lá gravar com ela, viu? Na sua reza, na sua fé, no seu cuidar. Ela é uma mulher que ela tem uma visão, uma espiritualidade tão grande, uma conexão tão grande com Deus. Ela é índia, é neta de índia e de quilombola. Então ela ela é capaz de olhar para uma pessoa que está grávida e dizer: menina, saia daqui, porque esse parto você não vai ser normal. Hoje é proibido, como você sabe, né? Só se você fizer a sua escolha. Eu quero, então, mas as parteiras, elas não podem. Não podem mais realizar. Elas podem ser doula. Ah, não sabia disso. No ministério. Elas ajudam, elas por isso, entendeu? Elas acompanham, Dona Zefa acompanha. Agora, eu, Maria de Fátima Souza, estou grávida, decidi a ter esse filho. Então eu posso ir até Zefa e fazer esse acompanhamento, entendeu? E para lá ela tem a casa de parto dela, ela tem o espaço dela de rezar, a coisa mais linda. Lá tem um cemitério que tem 400 anos. E tem uma novena que ela já faz há 40 anos. Já foi passado Geração para geração. Então lá ela tem uma espiritualidade muito forte. É linda aquela mulher, viu? Josefa da Guia. Ela me sinto representada por ela. Ah, que legal. Então, a senhora tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de deixar para as pessoas, falando sobre a espiritualidade? Tem alguma... Tem. A gente não fala de religião, né? Cada um segue o seu caminho.
Respeitar, Agora, né? É respeitar. O homem tem que entender que ele tem essa espiritualidade. Basta ele calar dentro de si que ele vai descobrir, né? Ele vai descobrir o que é que ilumina ele, o que é que faz ele ser aquela pessoa. Então, se ele parar, ele vai descobrir. Não importa de onde vem essa luz, essa fé, é a reza, não importa, esse banho, essa erva, mas que ela venha em prol da cura, em prol do irmão que sofre, daquele irmão que padece mesmo. Se você andar, eu já andei o Brasil inteiro. Eu tive a felicidade de ir para o encontro das rezadeiras, raizeiras e parteiras e mateiros. E pajés, que digo, na Chapada dos Veadeiros. Eu não fui como rezadeira do evento. Foi um presente que eu ganhei de algumas amigas. Elas compraram essa passagem para eu ir. E lá eu vi a maravilha, o mundo da espiritualidade. Cada uma dentro da sua luz, do seu espírito, do seu guia. Eu me senti tão tocada que teve um momento que tinha tanta gente para rezar dentro de uma cachoeira. Eu perguntei à pessoa do evento, eu posso rezar? Pode, ser rezadeira, sou. Então eu entrei e rezei. E teve um momento de encontro onde eu levei a troca de saber, aquilo dentro da fitoterapia, e nessa feira, no final, tinha reza. Então, tinha tanta gente para rezar que novamente eu fui chamada. Então eu rezei coletivamente, de tanta gente. Em nome de cada um, mas pedi a Deus por todos que estavam ali buscando aquela fé que a gente traz, que não pode, a gente não pode deixar morrer, de maneira nenhuma. Então, Não só pelos nossos antepassados, que a gente tem que levar, ser conhecido, era aquela maneira, mas que é a maneira da gente estar cuidando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. É com a reza. que maravilha. Muito obrigado, De nada. dona Fátima. Que Deus abençoe a senhora. Amém. A você também, meu filho. Obrigada, eu que agradeço. A senhora tem alguma música que a senhora gostaria de cantar, que é importante para os índios, para a religiosidade, para a gente encerrar esse vídeo depois com essa música? Tem, eu vou cantar uma, não é nem indígena. Eu vou cantar uma que ela é do universo todo, para todos, toda a espiritualidade universal. Desde o tempo em que eu nasci, uma coisa eu aprendi. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, escuta, acolhe, que o outro e a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Desde o dia em que eu nasci, uma coisa eu aprendi. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar do mundo. Que legal. Agora, pessoal, eu vou pedir para dona Fátima o que a espiritualidade dela permitir, né, hoje, para que ela ou seja um passe, ou seja uma reza em mim. Eu gostaria de compartilhar isso também com vocês. Então eu vou chamar o nosso amigo aqui para filmar a gente e daqui a pouco a gente se despede. Até já. Bota um pouquinho aqui e respira um pouquinho, certo? Pronto, tá bom.
Aqui você coloca no seu coração, certo? Por dentro da camisa. Pronto, vamos lá. Como é teu nome de batismo? Hermisson Costa Matos. Hermisson. 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 Isso. Espíritos que vêm pelo leste, ajudem-nos por vossa misericórdia, Pai, a combater todo mal que vem do leste. Espíritos que vêm pelo sul, ajudem-nos por vossa misericórdia, Pai, a combater todo mal que vem do sul. Espíritos que vêm pelo oeste, ajudem-nos por vossa misericórdia a combater todo mal que vem do oeste. Licença aqui. Espíritos que vêm pelo norte, ajudem-nos, por vossa misericórdia, a combater todo mal que vem do norte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Seu nome, meu filho? Hermisson. Hermisson. Se com um te botaram, com dois eu te tiro. E se com dois te botaram, com três eu te tiro. Em nome da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hermisson, Jesus, quando aqui andou, curou, libertou e transformou. Cura, Jesus, o teu cérebro, a tua mente, os teus ouvidos, os teus olhos, o teu nariz, a tua boca, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, quando aqui andou, curou, libertou e transformou. Cura, Jesus, o teu aparelho respiratório, o teu coração, o teu aparelho intestinal, o teu aparelho reprodutor, toda a tua circulação, Senhor. Se tem nervo rendido, osso caído e nervo rendido, sejam curados, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, quando aqui andou, curou, libertou e transformou. Cura, liberta, Senhor, da doença maior que é a inveja, a mentira, a falsidade, o quebranto, o mal olhado, Jesus. Liberta, Jesus, dos teus inimigos carnais e espirituais, Jesus. Liberta, Pai, de todo mal. Deus te gerou, Deus te criou. Deus te desolhe todo mau olho que te olhou. Seja na tua saúde, na tua casa, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua comida, no teu andar, no teu amor, na tua boniteza. Sejam enviados para as ondas sagradas do mar. Deus te gerou, Deus te criou. Deus te desolhe todo mau olho que te olhou, seja na tua saúde, no teu estudo, no teu trabalho, na tua família, no teu dinheiro, na tua comida, no teu amor, no teu andar, na tua boniteza, sejam enviados para as ondas sagradas do mar. Deus te gerou, Deus te criou. Deus te desolhe todo mau olho que te olhou, seja na tua saúde, no teu estudo, no teu dinheiro, na tua família, na tua comida, no teu andar, no teu trabalho, no teu amor, na tua boniteza, sejam enviados para as ondas sagradas do mar, onde de lá não possam mais voltar. Curado fui, curado sou, curado serei. Curado fui, curado sou, curado serei. Curado fui, curado sou, curado serei. Emerson, né? Hermisson, do ponto de Deus, onde desce a luz, a cura e toda a libertação. Que o Senhor da cura, meu filho, te cure dos males físicos e espirituais, em nome do Pai. Cura, Jesus, a tua família, em nome do Filho e toda a humanidade. Em nome do Espírito Santo. Amém.
Do ponto de Deus, onde desce a luz, a cura e toda a libertação. Que o Senhor da libertação te liberte, meu filho, dos males físicos e espirituais dos inimigos, visíveis e invisíveis, de todo mal, Senhor. Em nome do Pai, liberta, Jesus, o teu trabalho, a tua vida, a tua casa. Em nome do Filho e toda a humanidade, em nome do Espírito Santo. Amém. Do ponto de Deus, onde desce a luz, a cura e toda a libertação. Que Jesus envie a luz, que é a luz que guia os teus passos, ilumine a tua vida, em nome do Pai, que a luz adentre neste momento na tua tenda, nos teus, em nome do Filho e toda a humanidade. Ilumina, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus te cure, que Ele te abençoe e que Ele te acompanhe, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu pior que tem olhado, e eu não rezei, só foi uma... Eita, eu vi a você, olha. Uma vez eu fui para uma cidade rezar. Pode ir. Pode. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, com muita fé, com respeito aos espíritos, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, abençoe vocês que estão aí em casa, que essa energia consiga chegar até cada um que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus abençoe a todos. Né, Dona Fátima? Que Jesus, o universo, todos os seres de luz, nos ilumine nesse momento difícil, né? Vamos pedir a todo o universo que está em batalha, né? Para a gente atravessar esse momento e mais tarde a gente está agradecendo e nos encontrando. Namastê. Amém. Que Deus nos abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau.